favor, pedimos a todos que se acomodem, porque agora iremos ouvir o promotor Saad Mazloum, da Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, que exporá para a gente o caso, o blog do ônibus. Com a palavra, promotor Saad Mazloum, pelos próximos 40 minutos. Muito obrigado. Bom dia a todos. Agradeço o convite que me foi feito, aceitei com muito prazer para mostrar o blog do ônibus. Primeiramente, eu gostaria de tecer algumas considerações para explicar o que é a promotoria e quais as atribuições da promotoria. Eu sou promotor de justiça há 24 anos, trabalho na Promotoria do Patrimônio Público e Social da capital há 15 anos. Essa promotoria ela tem por atribuição, como diz o nome, defender o patrimônio público e social, patrimônio do povo. Não só a defesa do erário, a defesa do nosso dinheiro, dos cofres públicos, que pertence a todos nós, mas também a defesa do patrimônio social. Lidamos bastante com a Lei 8.429, de 1992, que é a Lei de Improbidade Administrativa. É uma lei que prevê sanções bastante rigorosas, ela é dirigida a nós, principalmente funcionários públicos. Ela prevê sanções gravíssimas, como a perda da função pública, a suspensão de direitos políticos, multa civil e outras sanções. Então, como eu disse, o patrimônio público social não é só o erário, mas também aquilo que pertence a todos nós. E um exemplo clássico é o transporte coletivo, isso é um patrimônio do povo. Basta dizer que, dentre os direitos fundamentais, os direitos constitucionais do povo, saúde, lazer, educação, todos esses direitos fundamentais, eles podem cair no vazio se não se cumprir um outro direito constitucional, que é o transporte coletivo. A grande maioria da população, notadamente a população de baixa renda, ela depende exclusivamente do transporte coletivo, e eu falo não apenas do ônibus, mas também do metrô. Ela depende desse transporte para poder exercer os outros direitos constitucionais. Então, o cidadão que não tem carro, ele depende do transporte coletivo, depende do ônibus, para poder exercer o seu direito constitucional à saúde, para ir ao hospital, para ir ao médico. Ele depende também do transporte coletivo para comparecer à faculdade, para estudar, para exercer o seu direito constitucional à educação, para exercer o seu direito constitucional ao lazer, a ir a um cinema, um parque. Então, os senhores vejam a importância do transporte coletivo. E foi no exercício dessa competência que nós... pode colocar para mim a página do blog, por favor? Que é essa aqui? Essa, ótimo. E foi no exercício dessa competência, eu vou contar um pouquinho da história, de como é que começou isso, que eu recebi na promotoria uma representação de um cidadão dizendo o seguinte, que na Zona Norte existia uma linha de ônibus que vivia sempre superlotada, atrasava, era uma única linha. Eu instaurei, então, um inquérito civil. Inquérito civil é uma ferramenta exclusiva do promotor de justiça. É igual o inquérito policial, só que eu faço as investigações no inquérito civil, investigações de ilícitos civis, como improbidade administrativa, ou até para coletar informações para fazer a defesa do patrimônio público e social. Eu, então, instaurei um inquérito civil, requisitei informações para um determinado órgão público que faz a gestão do transporte coletivo na capital e recebi, então, a informação que já estava tudo solucionado. Ele me dizia no ofício, na resposta, que aquele problema daquela linha não existia mais superlotação e não havia mais atraso. Eu sentei no computador e comecei a fazer o arquivamento do inquérito. A gente, às vezes, quer tirar as coisas da frente e muitas vezes não presta atenção em resolver um determinado problema ou verificar se aquele problema efetivamente foi resolvido.
Enquanto eu fazia o arquivamento do inquérito, eu falei, bom, mas está muito fácil, não é? Quer dizer, é difícil você imaginar que um órgão público vai faltar com a verdade. Eu falei, está muito fácil. Eu parei aquele arquivamento e chamei o representante desse órgão público municipal incumbido de gerir a questão do transporte coletivo. No dia que eu marquei ele comparecer, eu falei, olha, tem um problema sério aqui que o cidadão reclamou e o senhor me respondeu aqui que está tudo resolvido. Não tem mais atraso, não tem mais ônibus superlotado nessa linha. Ele falou, não, doutor, é fato, nós resolvemos o problema. Eu falei, mas foi muito rápido, eu mandei um ofício, o senhor já de bate pronto mandou para mim. O que o senhor fez lá? Não, nós mandamos os fiscais lá e agora está tudo certinho. Certo. E as outras linhas aí, como é que estão? Ah, tudo bom. Está tudo certinho. Não tem mais superlotação nos ônibus? Não tem. Não tem mais atraso? Não tem, doutor. Acho que naquele momento houve um rasgo de telepatia entre eu e o cidadão. Ele disse para mim, o senhor pode perguntar por aí. Bom, eu ando pela cidade, né? Não ando de ônibus, mas ando de carro, bastante, ando a pé. E eu vejo o que acontece, nós sabemos o que acontece. E ele me disse, o senhor pode perguntar por aí. Eu olhei bem para ele e fiquei pensando, né? Como que eu vou perguntar por aí? Eu vou sair andando pela rua, parando nos pontos de ônibus e perguntar, o sujeito vai falar, o senhor é idiota? O senhor é bobo, não está vendo a situação aqui dos ônibus? E ele, acho que ele leu o meu pensamento e ele disse, e eu ouvi ele dizendo, eu vi o pensamento dele. Ele dizia para mim assim, pois é, seu promotor bobão, não é? São mais de 1.300 linhas na capital. São mais de 6 milhões de pessoas transportadas diariamente. Não é? Como é que você vai investigar isso? O Ministério Público não tem pessoal suficiente, duvido que algum órgão possua um pessoal suficiente para fazer diligências em mais de 1.300 linhas e ficar procurando onde é que está e ficar olhando, olha, esse ônibus aqui está cheio, que linha que é? Vamos lá buscar, vamos procurar. Não é? Eu tenho no máximo 12 ou 13 pessoas para fazer diligências externas. E não é só para mim, é para todo o Ministério Público do Estado de São Paulo. Imagine essa metrópole toda, capital, promotoria do meio ambiente, promotoria do consumidor, promotoria de habitação e urbanismo, todo mundo pedindo diligência, seja lá o que for, para 13 agentes de promotoria. E ele sabia disso. E ele dizia, ele pensava isso, né? Você não vai dar certo, você não vai conseguir, não é? E aí é que surgiu a ideia do blog do ônibus. E eu disse para ele no momento, o senhor me deu uma grande ideia. O senhor me deu uma grande ideia. Ele só abriu o olhão, ele não sabia do que eu estava falando, mas eu estava imaginando isso aqui. E eu encerrei o expediente, fui para casa, era uma sexta-feira. Eu baixei a ferramenta WordPress, uma das melhores para se trabalhar com blog. Eu já tinha alguma experiência, eu gosto muito de informática. Eu baixei a ferramenta gratuitamente do WordPress, procurei na local web, não precisava, não é? Eu podia muito bem usar a WordPress, lá é possível fazer uma ferramenta gratuitamente, fazer um blog gratuitamente. Mas eu não queria aquele endereço .wordpress.com. Eu achei que ia ficar muito complicado para o cidadão e eu resolvi então colocar o blog num domínio pago. Eu pago por trimestre R$ 87,00. Não havia necessidade. Eu optei por fazer assim. Pago R$ 87,00, achei esse domínio, ônibus.blog.br, R$ 30,00 por ano. Também não havia necessidade de adquirir esse domínio, eu poderia, o WordPress estava disponível, ônibus.wordpress, ou blog do ônibus.wordpress, não sei se hoje está disponível ainda.
Eu fiz o desenho, fiz a carinha dele e criei, na sexta-feira mesmo, o blog do ônibus. Eu baixei, acho que foi no sábado, recebi a autorização da Local Web e criei. Na segunda-feira, o blog já estava no ar. E com a pergunta que o cidadão me desafiou a fazer: como anda o transporte coletivo na capital de São Paulo? Ou seja, eu estou perguntando, então, para todos os cidadãos do estado de São Paulo, como anda o nosso transporte coletivo. Bom, o outro desafio foi tornar o blog conhecido, porque você fazer um blog, um site, e achar que todo mundo vai acessar é um engano. Está cheio de blog muito mais interessantes, talvez, que o seu. Não é? É como se você colocasse o seu telefone da sua empresa numa lista, daquelas listas telefônicas, né, dessa grossura, e achar que vão abrir, vão direto no seu telefone. Não é assim. Era preciso então começar a divulgá-lo. Para divulgar uma ferramenta social como essa, você precisa de outras ferramentas sociais. Elas estão por aí à nossa disposição. Vocês já devem ter visto alguma coisa aqui, olha. Twitter, não é? Hoje tenho já 724 seguidores. YouTube, essa outra ferramenta aqui, que é o Scribd, onde eu coloco algumas peças processuais aqui, algumas peças do inquérito, depois nós vamos falar sobre isso. Não é? E a ideia surgiu também de fazer uma espécie de um inquérito civil colaborativo. Então, em tempos de Web 2, de ferramenta colaborativa, por que não um inquérito civil colaborativo? Porque o cidadão, ele não pode me ajudar a fazer um inquérito civil. Não é? Então, ele me ajuda a fazer, ele me dá informações, ele me traz informações sobre a situação de determinada linha, são mais de 1.300 linhas de ônibus, ele me traz as informações de determinadas linhas, qual o problema, e eu vou direto naquela linha. Ou seja, eu não fico caçando uma linha problemática, eu vou me perder. E eu não conhecia essa questão do ônibus, de transporte coletivo, eu tive que me aprofundar. E eu aprendi com os próprios usuários. O cidadão que acessa, ele foi me ensinando também, fui aprendendo com ele. Sem ele saber, ele achava que eu era um expert. Confesso a vocês que não era. Transporte coletivo, como era feita a divisão aqui em São Paulo e tudo mais. Não é? E eu fui aprendendo, então. É uma via dupla, né? Quer dizer, ele me traz informações sobre o transporte coletivo, sobre um problema que existe em determinada linha. E digo a vocês uma coisa, não existe melhor fiscal de um determinado serviço público que o usuário daquele serviço público. Ele é o maior interessado, ele quer que aquele ônibus que ele pega todo dia, todo santo dia de manhã para ir trabalhar, cheio de gente, com aquele motorista bem educado, não é? Com aquele sujeito que gosta de ouvir o som, né? Tem umas músicas que, né, pelo amor de Deus, não é? Todo dia o sujeito coloca em alto volume, todo dia. Esse cidadão é o melhor fiscal que o promotor poderia ter. É melhor que um agente de promotoria. O agente vai lá, quer fazer logo o que o promotor quer, faz só aquilo que ele quer e vai embora fazer outra coisa. É um serviço chato. Ele vai ficar lá parado, ele vai entrar no ônibus, não é? Aquele ônibus superlotado, não é? Ele vai ficar na rua, ele vai ficar perguntando, como é que ele faz? Agora o usuário não, ele conhece de cor cada problema daquela linha que ele pega, ele vira um fiscal, ele adota uma linha, aquela linha é dele, é da casa para a faculdade, ou para o colegial, para a escola, é da casa para a casa da mãe ou do vizinho, é da casa para o lazer e é da casa para o trabalho, principalmente. Esse é o melhor fiscal. Ele me traz informações fidedignas. É lógico que tem aqueles espertinhos, né, que fazem brincadeira e muitas vezes você não consegue identificar. O sistema WordPress, ele tem um sistema de identificação muito bom, ele identifica o IP. Não é? Mas IP dinâmico fica difícil. Só se ele entrar na mesma sessão, você sabe que o José, ele também é Antônio e é Maria. O IP é o mesmo, a não ser que seja a mãe dele, irmã, família toda está colocando. Mas existe isso.
são situações que você vai aprendendo a lidar. Quem tem blog, né, sabe do que eu estou falando. Às vezes a pessoa faz um comentário, mas não se identifica, coloca só José, João, etc. E você vai aprendendo, então, a lidar com essas situações. O cidadão, ele vem, ele faz a reclamação, não é? O sistema WordPress, ele tem um sistema de busca muito bom, né, onde eu coloco uma palavra-chave e eu consigo localizar todas as reclamações. Por exemplo, o sujeito reclama da linha 3024-10. É uma linha da Zona Leste a cargo do consórcio Leste 4. Se eu colocar em sistema de busca 302410, o WordPress, na parte do administrador, consegue localizar todas as reclamações dessa linha. Então, vejam, o promotor de justiça, no meu caso, eu trabalho com investigação. Eu faço investigações, eu investigo a situação do transporte coletivo, a situação de um hospital, por exemplo. Eu trabalho com informações, eu coleto informações. Mas não basta coletar informações. Eu preciso depois saber como usar essas informações. Não é? O Ministério Público recentemente fez um site, um banco de dados, que eu já critiquei bastante o Procurador-Geral, que é o seguinte, ele é muito bom para jogar coisa lá. Então você coloca as informações, mas ele não me dá nada. Eu quero saber quantos questões envolvendo improbidade que importa enriquecimento ilícito. Ele não me dá. Ou seja, o banco de dados, ele precisa me retornar informações, filtrar do jeito que eu quero. E o WordPress é um excelente banco de dados. Não é? Então você coloca uma determinada informação, uma palavra-chave, e ele te retorna todos os comentários, não é, com aquela informação. Então eu consigo identificar quantas pessoas, quais pessoas reclamaram daquela determinada linha de ônibus. Com base nisso, eu espeço um ofício para o órgão incumbido de fazer a gestão do trânsito na cidade de São Paulo e requisito informações, dou a ele conhecimento desse problema e requisito informações sobre quais providências ele está adotando, considerando que o ônibus atrasa, superlotação, ônibus caindo aos pedaços e etc. E dou um prazo para ele. Isso tudo com base em informações dos usuários do transporte coletivo. Muitas vezes, para confirmar aquela reclamação, porque eu não posso confiar cegamente numa informação que o sujeito me dá num blog, para reforçar verificar se de fato existe aquele problema, aí sim, eu encaminho um agente da promotoria, ele vai especificamente naquela linha, naquele horário, porque se ele não me dá o horário, eu converso com ele no blog, mas fulano, qual é o horário que costuma ocorrer superlotação? Onde exatamente? Não é? Então ele me diz, olha doutor, o senhor fica lá na rua tal, altura do número tal, no ponto que fica em frente ao supermercado tal, por volta de 7, 8 horas o senhor vai saber do que eu estou falando. Pronto, é o que eu preciso. Não é? Então eu mando o agente diretamente naquele local e naquele horário. Ele me faz uma análise e agora eu tenho uma prova mais segura, mais correta, que ninguém pode questionar. Não é? Tá aqui, ó, usuários me disseram que havia problema e eu confirmei com agentes da promotoria através de um laudo, vamos dizer assim. E está aqui o problema. Encaminho para a SP-Trans, a SP-Trans vai verificar e adotar providência, vai aplicar multa, vai verificar o que está acontecendo. É lógico que no começo enfrentei várias dificuldades. Muitas empresas de ônibus, elas faziam o seguinte, eu atacava por linha. Então, olha, essa linha tem um problema. Não é? Chamava às vezes os empresários do ônibus, agora chamo bastante. Ela tem um problema, tem superlotação, tem atraso. Bom, passava um dia, 2, resolvia-se o problema. Mas eu comecei a notar que aqui resolveu, mas essa linha aqui próxima começava uma gritaria. Ou seja, ele cobria um santo descobrindo o outro. Bom, até eu perceber que isso estava acontecendo, né, que esse era um fato, eu passei a fazer o acompanhamento das linhas por consórcio. Ou seja, não importa se tiver reclamação na linha, não é? Em qualquer linha daquele consórcio, a empresa vai ter que responder. O blog, ele é dinâmico. Você vai fazendo os posts, colocando os posts, e outros vão empurrando para baixo
não é? Então os mais atualizados em cima e os mais antigos vão ficando para baixo. Eles vão se perdendo praticamente, não é? E aí você quiser acessar os mais antigos, você vai clicar aqui e vai para os mais antigos. Aí causa um problema, porque determinadas linhas, eu comecei a fazer questão de acompanhar com bastante rigor até resolver. Resolvi esse problema colocando aqui do lado algumas linhas para se acompanhar. No início, algumas linhas. É como eu disse, resolvi o problema da 342X10 do consórcio Leste 4, por exemplo, ou a 475R10 do consórcio Via Sul, que é da Zona Sul. Resolvi o problema aqui, gritaria começava aqui. Ele tirava o ônibus daqui e jogava aqui. Ele estava me enganando, o empresário do ônibus. Bom, não por muito tempo, porque aí passamos a acompanhar, como eu disse, toda a região daquele determinado consórcio. E resolvi dessa maneira. Para que os senhores tenham uma ideia, quem está na, vamos dizer assim, bola da vez, como o próprio empresário mencionou, parece que eu sou bola da vez, doutor. Eu falei, o senhor é mesmo. A sua empresa, o seu consórcio, ele é o pior consórcio que existe. O seu consórcio é muito ruim. E as empresas que compõem esse consórcio Leste 4, essa empresa Himalaia e a Novo Horizonte, elas são muito ruins. E o senhor não pensa que eu vou entrar com ação só contra o consórcio. Eu vou entrar com ação contra o consórcio, contra as empresas que compõem o consórcio e contra os donos das empresas também. Porque o que eles faziam? Eles, eu estou há 15 anos lá, a gente acaba pegando uma tarimba e realmente é um pecado eu me promover para procurador de justiça, eu já tenho tempo, e deixar de atuar na promotoria, porque agora é que eu estou bom, agora é que eu conheço tudo, não é? Eu não posso sair de lá. Então, o que a gente notava em outros casos semelhantes era o seguinte, quando ele via que a coisa, o empresário via que a coisa ia estourar para o lado dele, ele vendia aquela empresa e montava outra. Prestava um péssimo serviço com aquela empresa. Quando o Ministério, até o Ministério Público verificar, chegar uma reclamação, instaurar inquérito, juntar provas e tudo mais, já se passaram 4, 5 anos, ele já ganhou um dinheirão, pôs no bolso, prestando um serviço horroroso para a população. E quando ele verificava que, novamente, estamos já chegando em situação de processar essa empresa, de novo, ele vendia a empresa, montava outra e deixava para o laranja, um bobão qualquer que comprou aquela empresa que vai tomar um processo. Então eu já deixei bem claro. Vou entrar com a ação de danos morais coletivos contra o consórcio Leste 4, contra a empresa tal e contra os donos dessas empresas. Então não adianta vender a empresa, não adianta mudar de empresa, porque vai estar no seu nome e vai sair do seu bolso o dinheiro de danos morais coletivos. E danos morais coletivos não prevê multa só de 200, 300, 400 reais, que isso não é nada para eles, não é? Pra vocês terem uma ideia, esse consórcio Leste 4, por exemplo, ele paga cerca de 100 mil reais por mês de multa da SP Trans, aplicados pela SP Trans. Parece bastante, mas para eles não é nada. Eu me pergunto, mas ele está levando multa há quanto tempo? Quase um ano já. 100 mil todo mês. Todo mês. Qual é a conclusão? A relação custo-benefício compensa. Ele paga 100 mil reais, mas ele deve estar ganhando com esse serviço horroroso muito mais. Como é que eles fazem? Por que dá um problema de superlotação, problema de atraso nos ônibus? Olha, funciona assim. Tudo é questão da falta de ônibus mesmo. Tudo decorre disso, até velocidade excessiva. O sujeito, ele tem que colocar, segundo a SP Trans, uma determinada linha, 20 ônibus. Ou seja, se você ficar parado num determinado ponto aqui 24 horas, esse ônibus tem que passar 20 vezes. Muitas vezes é possível fazer esse transporte com 10 ônibus. Cada ônibus 2 vezes. Então, com 10 ônibus, ele consegue fazer 20 partidas, que nós falamos. Ele transporta, por exemplo, essa linha de 20 partidas, transporta de 10 ônibus,
transporta cerca de, sei lá, vamos jogar um número qualquer, 1.000 pessoas por dia. Mas tem empresário que é fominha. Ele fala, por que eu vou colocar 10 ônibus, não é, para transportar 1.000 pessoas, se eu posso colocar 5? Quem que vai ficar parado 24 horas num ponto, contando quantas vezes o ônibus passa? Ninguém. Bom, tem um, depois eu vou falar dele, um usuário. Esse é abnegado mesmo. Ele acorda, o sujeito é um cidadão exemplar. Ele acorda 4 horas da manhã para pegar a primeira partida. E ele fica até meia-noite, até a última. Quer dizer, algo assim, eu mesmo não consigo compreender, mas ele faz isso, depois vou mostrar os trabalhos que ele mandou para o blog. Não é? Então vejam, então o cidadão pensa assim, por que eu vou colocar 10 ônibus para fazer 20 partidas se eu posso colocar 5? Pode, só que ele não vai fazer 20 partidas, ele vai fazer 10. Cada ônibus consegue dar 2 voltas ali. E é um custo muito caro. Ou seja, ele vai transportar, em tese, as mesmas 1.000 pessoas que ele ia transportar em 20 partidas, ele vai transportar 1.000 em 10. Então imagine, é o dobro. Ou seja, daí vem a superlotação, daí vem o atraso da falta de ônibus, e daí vem também o excesso de velocidade, porque o sujeito precisa correr com o ônibus para ele poder fazer a sua segunda ou terceira partida. Não é? Então, tudo isso nós fomos aprendendo com o blog do ônibus. Seria impossível. Imagine se eu colocasse à disposição do cidadão um inquérito civil para cuidar de mais de 1.300 linhas de ônibus. Eu preciso ouvir a população, eu preciso ouvir o cidadão. Eu não posso ficar só com um ou outro agente fazendo uma linha. Aqui eu tomo conhecimento em tempo real. Muitas vezes o sujeito manda pelo celular. Ele faz um comentário pelo celular ou pelo Twitter também, não é? Então, dessa forma é que nós fomos aprendendo a trabalhar e a conhecer os problemas reais da cidade, porque se você quer se envolver com o problema, você quer realmente conhecer, não tem outro jeito, é conversar com a população, não é? Não adianta fazer de conta que está trabalhando. O blog, como eu disse, ele é colocado no Twitter também, eu uso ferramentas gratuitas. Tem um poder muito grande o Twitter. Quando eu coloco um post, ele automaticamente rebate os 140 primeiros caracteres. Ele automaticamente rebate no Twitter. E o retorno de visitantes pelo Twitter é muito grande. E quando eu percebi isso também, eu passei a colocar comentários também no Twitter e fazendo o link para o post. Eu não sei se vai rodar aqui o YouTube, mas é muito interessante também. O cidadão, eles encaminham, os usuários encaminham não apenas fotografias para mim, não é? Vejam que maravilha, eu não preciso usar o agente de promotoria, o próprio cidadão vai, tira fotos e manda para mim. Olha aqui, ó. Essas fotos aqui foram feitas por um cidadão, onde ele procura mostrar a invasão dos corredores, que é um grande problema na região do Diadema Brooklyn, uma obra que ficou 23 anos parada. Quando eu recebi uma reclamação nesse sentido também, eu não acreditei que poderia existir uma obra 23 anos parada, e eu passei então a acompanhar essa obra do corredor Diadema Brooklyn, e em 6 meses então ela saiu. Mas outros problemas acontecem como isso aqui, que acaba causando um trânsito muito grande. Essa foto aqui também foi encaminhada por usuários. Eu também dou essa satisfação para o usuário. Eu colho informações, depoimentos na promotoria, digitalizo, uso uma ferramenta gratuita, que é o Scribd, em PDF, eu transformo em PDF. Hoje o Windows Vista faz isso bem, tem uma ferramenta que faz isso de forma bastante fácil.
e coloco aqui. Optei pelo script, poderia colocar só um link, colocar o documento em PDF no próprio site, no próprio blog, né? Mas assim fica melhor. O sujeito não precisa sair da página, não precisa baixar nada, ele lê por aqui. Olha que maravilha. O cidadão reclamando, não é? Do consórcio Zona Leste, por exemplo. Vejam que o site, o blog, ele é bastante acessado não só pela população, mas ele é um manancial também da imprensa, quem quer fazer pesquisa. Por exemplo, colhi esse depoimento aqui do Maicon, um cidadão que fez reclamações no blog, e eu convidei para comparecer na promotoria. Eu convido, eu não notifico, porque ele está indo ao blog, está fazendo isso, e às vezes ele não quer, então fica como convite. O declarante comparece nessa promotoria atendendo ao convite formulado pelo promotor. Foi no dia 16 de agosto, e no mesmo dia 16 de agosto, às 19h38, eu coloquei o depoimento dele. Olha só, ele prestou depoimento hoje, e hoje mesmo eu coloquei o depoimento dele para que as pessoas possam ler e compartilhar. Atendendo ao convite formulado pelo promotor, no blog do ônibus, pois possui informações úteis relativas ao consórcio Leste 4. Declarante utiliza diariamente por volta de 21h30 da linha 309T para ir ao trabalho, que fica na Avenida Omito, para preservar o cidadão, sobrenome, RG, endereço. O ônibus dessa linha estão sempre superlotados, sujos, cheios de baratas e até mesmo ratos. Ratos. Eu falei, olha, barata eu sabia que existia, mas rato, o senhor tem certeza? Tenho, doutor. Tira a foto de um rato desse andando no ônibus, se você puder, para mim. Pois não, doutor. Até agora não chegou, mas está aí. Ele declarou, assinou embaixo. E foi colocado no blog do ônibus. Todas as reclamações, todo o depoimento dele. Dia 16 eu postei. Um jornalista viu e publicou. Deu um furo de reportagem no MTV no ar, um jornal MTV na rua. Tá? Eu já estava em PDF, eu só fiz um trabalho para recortar e colocar aqui. Isso me interessa fazer. Me interessa colocar aqui, mostrar para a imprensa e para os órgãos do governo municipal incumbidos de fazer a fiscalização do transporte público. Me interessa que eles saibam que a imprensa está acompanhando. Então, a imprensa, para a promotoria, pode ser um importante aliado, não é? E é. Então, eu mostro aqui. Todo governante tem medo de imprensa, né? Ele quer que o seu trabalho seja bem divulgado. Ele não quer ver isso, não é? Isso vai ficar para a história. Olha, na sua gestão tinha isso, não é? Então ele é um importante aliado. Notem que no blog do ônibus tem uma outra questão bastante interessante. Eu estou conseguindo resolver muitos problemas sem necessidade de entrar com ação judicial, que é muito custosa, é cara, é demorada e fica sub júdice. Qualquer reclamação daquela linha, o empresário vai dizer, não, mas o caso está sub júdice. E realmente está, eu não posso fazer mais nada. Uma vez que eu entrei com a ação judicial, acabou, está sub júdice. Então eu consigo resolver administrativamente e não coloco muitas, né, porque o nosso poder judiciário, todos sabem, não é, está superlotado de ações judiciais. São ações demoradas, como eu disse. Então, se eu conseguir resolver administrativamente, tanto melhor para todo mundo, para o cidadão e para o Poder Judiciário também. Então, me interessa mostrar a força do blog. O blog é apenas uma ferramenta vinculada a um inquérito civil. O blog não é um inquérito. O inquérito civil está tramitando comigo lá, já tem 15 volumes. O blog é apenas uma ferramenta para coletar as informações do cidadão e um feedback. Porque muitas vezes a empresa incumbida de fazer essa fiscalização, e no começo era muito interessante, a empresa incumbida de fazer essa fiscalização me dava uma resposta, dizia, olha, a linha tal já está resolvida, não tem mais superlotação e não tem mais
atrasos. Eu, então, digitalizo esse ofício e coloco no blog. Aí o que começou a acontecer? O cidadão vinha, olha, não é verdade não, hein, doutor? O senhor não acredita neles não, ainda está tendo, vou até tirar umas fotos para o senhor ver. Então a SP Trans se deu conta disso, e outros órgãos do município se deram conta disso, e os senhores vejam como muitas vezes o próprio agente público, ele acaba se enganando, né? Ele se equivoca e acaba me dando uma informação que muitas vezes não corresponde à verdade. Aqui eu tenho um feedback rápido, imediato. Eu não preciso ficar aguardando um agente de promotoria ir lá, ele já tem outro serviço, então vai entrar na fila, só vai poder ir daqui a 3 meses para verificar se um ônibus está superlotado. Não tem condições, não dá para trabalhar assim. Não é um serviço sério. Não é? Aqui não. Eu recebi o ofício hoje, eu coloco hoje, eu digitalizo, e hoje mesmo já tem cidadão dizendo, olha, não é verdade, realmente melhorou um pouco, doutor, mas ainda não está bom. Olha só a força do blog, de uma ferramenta à disposição do Ministério Público, à disposição das melhorias, né, de buscar melhorias, como é o transporte coletivo, um serviço tão importante para a população. Aqui é um trabalho em que, por exemplo, foi obtido sucesso, em que foi subtraída uma linha, foi excluída uma determinada linha de ônibus, 7282, muito importante para estudantes, traz aqui na Vila Madalena, tem faculdades e tudo, e sabe-se lá por que ela foi excluída simplesmente, um dia ela deixou de existir. Isso é comum, ainda acontece muito hoje. Eles dizem que colocam as informações no jornal do ônibus, que é isso aqui que está digitalizado. Bom, oficiei então para a SP Trans, chamei agentes da SP Trans, chamei agentes os empresários de ônibus e os questionei, por que vocês tiraram essa linha? Não, porque ela não é boa, ela está pegando muito trânsito, ela não sei o quê. Na verdade, talvez não tivesse ela o lucro desejado. Né? Então eu falei, bom, ela é uma linha importante e é importante então que vocês retornem essa linha. O senhor tem alguma coisa contra? Não, não tenho. E o senhor tem? Não, não tenho. SP Trans tem? Não. Então vamos retornar a linha? Vamos. Retornou, está aí o jornal do ônibus, mostrando que a linha voltou a operar. Pelo Twitter também recebo reclamações. É óbvio que um trabalho desse, um blog do ônibus, você não tem mais sábado, domingo, não tem mais férias. Né? Eu vou tirar férias e levo o meu laptop, estou lá respondendo, não é? Procurando, obviamente, adequar. Eu gosto muito do que eu faço, acho um trabalho muito importante e é como foi dito aqui, se não tiver um pouco de abnegação, fica difícil fazer qualquer tipo de trabalho. Aqui está um ofício da SP Trans, como eu disse, me dando uma resposta, e depois os feedbacks do cidadão. Preciso tomar muito cuidado no blog para não liberar comentários com xingamentos, por exemplo. Não é? Bom, aqui não tem menor, né? O senhor foca em mim, o senhor que está filmando aí. Tá bom? O sujeito às vezes até compreensível, não é? Ele acaba ultrapassando o limite do aceitável, e comentários como esse obviamente não podem ser liberados, mas isso acontece. Comentários com viés político também, não é? Então você percebe. Então procurar não politizar o blog, esse é um trabalho inovador, é a primeira vez que se faz isso. Eu procurei fazê-lo na maior responsabilidade, procurando fazer com que ele não fosse politizado. E acreditem, muita gente quer politizar, quer usar o blog para fins políticos, para mostrar que essa gestão não é boa, aquela não é boa. Se for pensar por assim, nenhuma é boa, porque o problema do transporte coletivo vem há muitos anos, há muitos e muitos anos. Não é? Mas dependendo do momento político, os meus comentários aumentam. Por exemplo, agora tem aumentado bastante, agora está diminuindo de novo. Não é? Então é preciso tomar esse cuidado, não liberar comentários com viés político, com palavrão, com ofensas. Não é? Dependendo, às vezes, do comentário, teve um sujeito que queria direito de resposta.
né? Eu falei, meu Deus, onde é que eu me enfiei? Né? E se eu não der o direito de resposta, ele vai entrar com uma ação contra mim, contra o blog, querendo direito de resposta. Não é? Eu mandei um e-mail para ele dizendo o seguinte, o senhor não tem direito de resposta, ele não foi ofensivo, etc. e tal, e bloqueei. Bloqueio muita gente mesmo, censuro, sem dó. Se eu perceber que mas esse blog não é democrático, não é. Ele não é. Esse blog, ele não é mesmo, não é. Né? Já me rendeu até representação na corregedoria de um cidadão, né? E cada vez eu me pergunto, né, onde é que eu me enfiei, meu Deus do céu. Mas eu estou muito feliz com o blog. O cidadão foi bloqueado porque ele usava palavras de baixo calão sempre, não respeitava, e eu censurava até que eu decidi, bom, o senhor, mandei um e-mail para ele e falei, senhor, infelizmente o senhor está definitivamente bloqueado, o senhor não faça mais comentário aqui. Se o senhor tiver reclamação sobre ônibus, o senhor represente pelas vias próprias, o senhor vai lá e protocole na promotoria uma reclamação. Né? Então eu estou sendo bastante franco para vocês, para mostrar que não é tudo, não é? Flores, não é. Tem muitas dificuldades, muitas vezes o cidadão se dirige a você de uma forma, e aí, meu, não é? Escuta aí, não vai resolver essa porcaria, não? Não é? Então, assim, precisa ter sangue frio, precisa ter paciência, precisa ter, né, colocar sempre o serviço público, o objetivo na frente de qualquer tipo de orgulho, não é muito fácil, não. Vamos ver se eu acesso aqui esse aqui é o blog do ônibus no Twitter, ferramenta gratuita também. Deixa eu colocar aqui primeiro uma questão aqui. Então é Twitter, YouTube, ferramenta gratuita. Aqui você pode encontrar também determinadas palavras-chave, intervalo excessivo. Você vai ver todos os posts com determinadas palavras-chave. Está terminando, né? Está acabando meu tempo. Outra ferramenta gratuita que é o Google Friend Connect. Tem 95 seguidores também, não é? Informações, RSS, ou seja, eu procuro utilizar todas as ferramentas gratuitas, que são muito importantes para a divulgação do blog. O blog já foi objeto de reportagem na televisão e em outros jornais. Vamos ver se a gente acha o blog do ônibus no YouTube. Ele não abre, não sei se vai funcionar aqui com o Rede Vivo, mas nem temos tempo para isso. Mas são vídeos encaminhados, enviados pelos próprios usuários. Então esse cidadão que acorda às 4 horas da manhã, acho que agora ele não faz mais isso, ele filmava para mim, falava, olha, doutor Saad, olha a situação desse ônibus, olha aqui, ó, olha aqui, olha aqui, olha aqui caindo, olha o teto caindo, olha. Então assim, é tudo que um promotor numa investigação precisava, não é? Um cidadão abnegado, um usuário, defendendo o que é seu, não é? E entra essa questão de cidadania. Ele se sente útil, porque ele está contribuindo, não é, para melhorar a situação do transporte coletivo. Ele não é um mero sujeito que faz uma reclamação. Imagine se eu colocasse à disposição do cidadão somente um e-mail. Quer reclamar do ônibus? Mande um e-mail para mpsp.gov.br, @br, sei lá, não é? Ele anota. No começo vai chegar uns 5, 10, 15, 20 reclamações. Depois, ele esquece do e-mail e até esquece onde guardou aquele e-mail. Ele não acha mais. O blog não. Ele está vivo. Ele está sempre no ar. Eu estou colocando notícias, posts. Óbvio que há dificuldades, porque um blog é importante que você atualize sempre, não é? Todo dia. Não é? Essa é uma dica que dão para que você quer ter um blog legal, então atualize sempre, todo dia. Aqui não, aqui eu preciso achar um ponto de equilíbrio, porque eu não posso atualizar todo dia. Eu preciso aguardar um pouco para que venham as reclamações, não é? Então, se foi feita uma reclamação, se eu coloco um post hoje, por exemplo, do consórcio Leste 4, onde eu quero informações atuais para saber se, afinal de contas, vou entrar com a ação contra o consórcio ou não, porque eles compareceram na promotoria há uns 20 dias atrás e se comprometeram. Doutor, nós não queremos ser processado. Então, o senhor, por favor, nos dê mais 30 dias de prazo para a gente resolver, porque nós estamos com problema assim, assim, assado, arruma um monte de desculpa. Falei, então tá bom, 30 dias. Vou fazer uma chamada no blog,
vou perguntar como anda o consórcio Leste 4, né, e vou aguardar um pouco. Só que você tem que saber o meio termo. Também você não pode aguardar muito. Não pode ser muito rápido, mas também não pode ser muito lento. Senão o sujeito fala, ah, esse blog acho que o promotor esqueceu, abandonou. Então eu tenho que encontrar o meio termo. Hoje mesmo, com base em reclamações de usuários, até buraco em rua, eu estou resolvendo, estou tentando resolver. Hoje mesmo faço uma diligência aqui no Jabaquara para verificar se a subprefeitura de Jabaquara consertou lá, cobriu o buraco, consertou o sarjetão lá, porque estava dificultando o ônibus para passar por lá. Então hoje mesmo eu vou lá, faço uma diligência, né? Recebemos reclamações pelo Twitter, até uma pessoa que está assistindo aqui fez uma reclamação que pode parecer algo simples, mas para a pessoa é algo que perturba muito, não é? Por exemplo, uma lixeira colocada no local indevido, não é? Causando mau cheiro, não é? E ela reclamou pelo Twitter e eu consegui resolver. Mandei um ofício para a subprefeitura local, falou, e mandou fotos para mim. Mandei com fotos ainda. Olha que maravilha. E conseguimos, então, resolver esse problema. A lixeira foi retirada e resolveu o problema da vida dela. Melhorou a qualidade de vida dela e das pessoas que moravam ali próximo. Então é isso. Eu gostaria de falar mais, de mostrar outras funcionalidades, outras utilidades e o campo que abriu para mim, de conversar com a população. Mas o tempo parece que já estourou. Agradeço a todos vocês. Estou à disposição. Parabéns, Dr. Saad, pelo seu trabalho. E vamos abrir para perguntas. E a primeira, eu vou tomar a liberdade de fazer eu mesma. Eu tenho uma mãe de 80 anos e uma filha deficiente. Então, as duas têm um problema, tem mais ou menos o mesmo problema. A minha mãe, que o ônibus não gosta dos idosos, o motorista breca, meio de propósito, para ver se eles caem, tal, quando eles entram pela frente. Acho que devido à gratuidade. E a minha filha, eu tentei poucas vezes andar em ônibus com ela, mas uns não param, outros alegam que a rampa de acessibilidade está quebrada, por isso que não param. Eu anoto. No seu blog eu posso reclamar desses dois problemas? Problema relacionado a ônibus, qualquer problema relacionado a ônibus pode encaminhar para mim. E aí eu pego o consórcio, a linha, isso? Sim, só a linha. A linha. Com a linha eu consigo localizar o consórcio. Tá, tudo bem. Eles também não gostam... Porque atrasa, ele precisa ir rápido, ele precisa andar rápido, ele precisa fazer a outra volta. É verdade. E eles não aceitam que os idosos apertem a campainha. Eles, que normalmente são deficientes auditivos, ele tem que falar, olha, eu não posso... eu não posso... por favor, não toque, que vocês me atrapalham. Vocês avisem. Isso na linha da Zona Oeste, acontece muito. Tá. Consórcio Leste 4. Consórcio, não, a Zona Oeste. A Zona Oeste? Zona Oeste. Deve ser eles não aceitam que aperte a campainha. Consórcio Sudoeste, ou, não é? É um laranja? É. Ônibus laranja? É o Consórcio Sudoeste. Tá. Eu já conheço tudo. Uma maravilha, né? Mais uma coisa, eu sou Ivoneide, eu trabalho na serviço de graduação de uma unidade da Universidade de São Paulo. E a procura para moradia gratuita é muito grande em função da dificuldade de ônibus. Queria parabenizá-lo pela iniciativa. E, assim, uma dúvida e uma admiração, esse dinheiro, essa custa do blog sai do seu bolso. Sai do meu bolso. Bom, maravilhoso. Quem é funcionário público sabe que sai do meu bolso. Por isso que eu, mais uma vez, parabéns, porque é uma forma de retorno maravilhosa. Gostei muito. E parabéns. Sai porque eu quis. Se eu quisesse fazer tudo gratuitamente, seria possível. Que é mais rápido, porque se você seria possível. Eu poderia colocar o blog no WordPress, lá dá para fazer, ter o Blogspot, né, que você consegue fazer um blog gratuitamente. E todas essas outras ferramentas para divulgar o blog, YouTube, Twitter, todas elas também são gratuitas. Tá você certo. vai ter apenas o tempo. Você precisa... O seu tempo vai encurtar.
não é? Sem o Encurtar, mas Estado te com o tempo você vai... ressarcir. Ele já me ressarce, ele, O seu né, pagamento. ele pagamento e a satisfação de fazer um trabalho útil e dar um passo a mais no meu trabalho. Porque depois de 20 anos, eu tenho certeza que muita gente aqui sabe do que eu estou falando, fica maçante. E você fala, eu posso fazer mais. Não é? Eu posso. Isso aqui, no início eu tive até receio que a Procuradoria-Geral ou a Corregedoria falasse, o senhor está louco? Não é? Não é? Mas foi bem recebido. As pessoas gostaram, os próprios colegas gostaram. Alguns me criticaram, alguns disseram, poxa, mas você tem sábado e domingo? Eu tenho, normal, né? E quando eu estou navegando, vou lá, dou uma olhada aqui, gosto muito de internet, de navegar. Gosto tanto que eu fiz um curso de PHP, de ASP. Eu adoro, porque, veja, é inadmissível que um promotor ou um delegado de polícia ou quem trabalhe com investigação não conheça banco de dados. Porque informação é isso, é tratar a informação. Depois eu preciso fazer com que ela retorne para mim. Como? Como é que eu vou buscar a informação que eu quero? Eu quero saber sujeito de determinado sexo, de determinada faixa etária, num determinado local. Eu vou refinando as pesquisas. Isso é trabalhar com informação, não é? Então eu faço com muito prazer. E, como eu disse, depois de 20 anos, a gente procura inovar, né? E se renovar. Isso me dá um prazer muito grande de saber que eu coloco muito garoto, promotor novo, que eu chamo de garoto, no bolso. Ele não faz a metade do que eu faço, pelo menos aqui na internet, né? Muito bem. Né? Parabéns, minha admiração. Obrigado. Eu sou Elizabeth Azevedo, Secretaria de Transporte Metropolitano. Eu sou aquela pessoa que queixou... Aquela cidadã que trabalha com transporte, eu trabalho na área de transporte. Foi uma grata satisfação encontrar a senhora aqui. Eu sou da área de transporte e eu queria só esclarecer que a lixeira ficava entre o ponto do ônibus e uma árvore. E eu não conseguia ficar naquele ponto esperando o ônibus. Afora que tinha mosquito, mosca, essas coisas todas que a gente sabe, né? E o dono da padaria não me ouvia. E, através do blog do ônibus, resolveu em 4 meses por aí. Pelo Twitter, né? Depois de eu ter queixado durante 2 anos para a prefeitura. Então, eu sou testemunha. Mais alguém? Eu fico muito grato, fico muito satisfeito. Eu sou Silzer, da Secretaria da Fazenda. Eu gostaria de perguntar justamente isso, né? Como a Procuradoria reagiu, porque, por exemplo, na Fazenda, a gente não pode fazer nada fora do site ou do portal da Fazenda, porque a gente é recriminado. Não é recriminado, é porque... Às vezes não há espaço para fazer exatamente, uma inovação, não, fazer algo diferente. Isso, né? Não é, porque eles dizem por causa da segurança mesmo, porque como a gente lida com dados sigilosos, tal, então a gente não pode, por exemplo, a gente não pode usar ferramenta gratuita, porque a gente não pode garantir muitas coisas. Então, por causa de vários motivos, nós não podemos usar. Então, dentro da Procuradoria não houve essa resistência ou... Olha, muitos procuradores são mais novos que eu em tempo de carreira, porque eu não quis me promover a procurador de justiça porque é um serviço muito chato. O procurador de justiça, ele muitas vezes trabalha em casa. A maioria trabalha em casa dando parecer em segunda instância, no tribunal. Só dá parecer. Eu devo ter mais não procurei saber e não vou procurar saber, devo ter mais uns 12 anos de serviço até aposentar. Mas eu não tenho intenção nenhuma eu gosto muito da minha atividade e eu não ia aguentar ficar em casa e com certeza minha mulher ia ficar pedindo para eu ir na farmácia, já que você não está fazendo nada, né? Dá um pulinho na farmácia para comprar isso, comprar aquilo. Tem muitos colegas que reclamaram, né? Ganham o apelido de promotor de pijama, já que você não está fazendo nada,
né? Então, dá um pulinho na farmácia, dá um pulinho na quitanda, dá um pulinho não sei aonde, eu não suportaria isso. Eu realmente gosto do que eu faço, eu saio à rua, como eu disse, hoje mesmo vou fazer uma diligência, vou lá no Jardim Miriam, não é? Eu vou lá às 13 horas, eu fui muitas vezes no corredor de Diadema Brooklyn para ver, não é? O que eles estão fazendo, por que está atrasado, não é? Eu conversava com os obreiros, não é? Quando o senhor chegou aí, a primeira vez que eu fui, eu falei, o senhor não fizeram nada ainda, quando o senhor começou a cavar esse buraco aí? Hoje, eu falei, hoje? Quer dizer, o contrato já estava em vigor há 3 meses. E eles começaram, depois de 3 meses, a fazer execução do serviço. É coisa que você só fica sabendo se você for ao local. Então, assim, eu continuo aprendendo, apesar de 23 anos, continuo aprendendo bastante. Então, muitos procuradores são mais novos que eu, em tempo de carreira, e eu acho que eles não tiveram coragem de me questionar. O certo é que, com o tempo, verificaram que é uma inovação. Nós temos que dar um passo à frente. Se todo mundo ficar cumprindo sempre a jurisprudência, nós nunca vamos mudar a jurisprudência, não é? Tem que inovar, tem que tentar fazer alguma coisa diferente, mesmo que isso às vezes custe uma bronca do chefe, uma chamada de atenção, mas é assim que se faz. A gente vai dando um passo, outro dá um passo e vamos tentando. Eu tive receio, mas eu procurei fundamentar bem, com base na legislação, fiz uma interpretação que eu podia usar essa ferramenta para me ajudar no inquérito civil, né? Está aqui fundamentados, vocês depois aqui, ó, com base no artigo 26, inciso tal, da lei tal, no ato normativo tal, e fui para as cabeças, como diz a garotada, né? E é muito gostoso você atuar nessas ferramentas, fazer o curso. Eu fiz o curso de informática com garotada que é de boné e bermuda. Eu olhava, né, e só eu de terno, até que um dia o professor falou, o que o senhor está fazendo aqui? Não é? Porque eu saía da promotoria direto para o curso. E aquela garotada de boné e bermuda e eu de terno e gravata. Né? Mas é gostoso, você aprende muito com a garotada. E isso aqui é maravilhoso. Parabéns. Olá. Está falando aqui? Eu não estou ouvindo. Às vezes eu não ouço eu mesmo. Parabéns ao Roberto Aguni, é uma garimpagem, a gente não conhecia isso, né? Surpresa, o inovador, e traz essas coisas que a gente se surpreende. Parabéns ao senhor, no alto espírito né, público, Obrigado. A usar uma ferramenta que torna possível essas coisas que o senhor nos disse. Eu tenho 2 perguntas ao senhor. Eu sou da área de educação da CET. Como é que a promotoria, o senhor enxergaria, o senhor diz o seguinte, o senhor faz mediação, né? Tem moderação, nem todo o material que o senhor recebe o senhor publica no blog. Quase tudo. Os mais importantes para o cidadão acompanhar o meu inquérito e me ajudar a fazer o inquérito. Numa empresa pública que pretenda fazer coisa semelhante, ela pode ser não democrática, como o senhor disse, ou seja, ter uma moderação que possa censurar e que não possa levar ao seu portal tudo que chega de notícias? Não? Deve. Eu mostrei para vocês um caso em que eu não posso liberar. Em que o sujeito expressa o seu inconformismo, que é compreensível, mas de forma indevida. Não é? Ninguém é obrigado a ficar lendo isso. O sujeito que vem e diz assim, o prefeito fulano de tal não sabe nada, ele não é bom no transporte, ele quer ser reeleito, não é? Eu não vou liberar. Ele está usando o blog, um trabalho que eu estou fazendo para fins políticos. Não é para isso. Eu não quero dar um viés político. Seja de que partido for, ele não tem partido. O blog, nem o inquérito, e nem o promotor. É claro que eu tenho o meu candidato, mas ninguém vai saber. O senhor pode ler todos os meus comentários. O senhor não vai descobrir em quem eu voto. Não vai. Eu tenho que tomar essa cautela. Você não pode fazer uma representação para o promotor. No meu caso, que trabalho muito com agentes públicos, prefeitos, vereadores, deputados, ele não pode desconfiar, puxa, eu sou do partido tal, ele é do partido X. Olha, nós temos um grande promotor, que hoje considero um excelente deputado, Fernando Capês, muita gente deve conhecê-lo. Ele trabalhava comigo. Se ele deixar de ser deputado, ele não pode voltar para a minha promotoria. Ele está afiliado ao PSDB.
Se ele arquivar um inquérito e que o interesse é do PSDB, por mais que ele seja imparcial, tenha sido imparcial, não basta ser honesto, tem que parecer honesto. Esse arquivamento dele não vai ter credibilidade. Sempre alguém vai dizer, arquivou porque é do partido, né? É do mesmo partido, então ele não volta para a promotoria. Então, muitas vezes, temos sim que bloquear, censurar. Isso me parece que a democracia e o direito a se expressar tem limites. Eu não posso sair por aí dizendo o que eu penso. Às vezes a gente até tem vontade, mas a gente tem que se segurar, não é? E eu não posso enfiar a goela abaixo do cidadão que acessa um blog do ônibus procurando um trabalho sério para resolver o seu problema da sua vida, porque ele pega ônibus todo dia às 5 horas da manhã, aquela porcaria de ônibus, não é? Ele não pode ser obrigado a ficar lendo palavrão, viés político, essas coisas. Então eu acho que pode. E se ele não gostar, ele quer presente na corregedoria. Eu já tenho algumas lá, representações do sujeito que se foi bloqueado e foi reclamar na corregedoria. Eu expliquei para o meu corregedor, falei, olha, foi censurado, porque eu guardo todas as mensagens censuradas, por causa disso, está aqui, ó. Acabou. E coloquei a corregedoria numa situação estranha, porque o corregedor deve ter pensado, mas o que eu vou fazer? Vou mandar ele liberar? Comentar a corregedoria para isso? Então você acaba se defrontando com situações novas, inovadoras, né? Acho que eu estou no lugar certo para falar de inovação, né? Ele queria fazer. Já fez, né? O senhor já fez? Ele faz tempo que ele estava levantando a mão. Parabéns ao senhor Procon, não é? O senhor é do Procon, não é? Parabéns ao senhor pelo trabalho. Obrigado. Eu fico bastante contente por existir um trabalho dessa forma. Meu nome é Da Silva, eu trabalho na CT. E por trabalhar muito tempo na rua, um dos problemas que a gente presencia, até por ter muito contato com os motoristas de ônibus, é o seguinte, é um problema que muitas vezes a gente desconhece, que é a questão das duas pegadas do ônibus. Ou seja, o motorista às vezes trabalha com um nível de estresse muito alto e isso coloca em risco também o usuário desse ônibus, né? Ou seja, ele trabalha num determinado período que a empresa impõe que ele venha pegar, depois ele é obrigado a deixar o ônibus durante o período em que não existe o pico e ele é obrigado a retornar, fazendo muitas vezes horas, né, extrapolar o número de horas e inclusive essas horas não são recolhidas pelo INSS, porque a empresa faz isso por fora, faz inclusive o pagamento por fora. Isso é o conhecimento que a gente tem com esses motoristas que nos dizem isso. Gostaria de saber se dentro disso o blog do senhor também teria condições de a gente fazer reclamação desse tipo. E quanto a essa questão que o senhor falou da esposa, é uma preocupação que eu tenho, porque as esposas normalmente pedem para a gente ir para o mercado e sempre tem que pegar ônibus, né? Então, obrigado a ficar várias horas esperando o ônibus também é outra. Né? Ok, obrigado. É muito importante. Eu já recebi reclamações assim no blog, mas o sujeito se identificava como, me recordo, José. Não se identificava e ainda pedia, peço que não me identifique. Desculpe eu não me identificar porque não posso falar porque eu trabalho aqui na empresa tal. Mas aí fica difícil. Então esse foi um dos comentários que eu censurei, porque ele faz uma acusação anônima, não é? É uma acusação anônima. Eu não gosto de acusação anônima. Acusação anônima qualquer pessoa pode fazer e sem responsabilidade nenhuma. Ele detona a sua vida, ele estraga a sua vida, muitas vezes motivado por inveja, qualquer outro sentimento não muito nobre, não é? Então, eu, pessoalmente, quando eu recebo denúncia anônima na promotoria, eu indefiro de plano. Ou se identifica ou nada feito. Só se tiver documentos, jeito anônimo, mas outro dia chegou uma representação anônima com cópia integral do processo administrativo mostrando tal. Aí eu instauro de ofício o inquérito civil, né? Mas essa questão me interessa, mas eu preciso que alguém venha e deponha, né? E me dê eu preciso ter credibilidade, eu preciso que quem está fazendo essa reclamação tenha credibilidade, não é? E aí fica difícil a gente tomar alguma providência, né? Por exemplo, ele fala que tem um caixa 2, paga por fora. Quem que vai falar? Eu vou ouvir o motorista do ônibus, ele vai negar, ele não é bobo. Vai falar, eu vou perder o emprego? E se esse promotor ficar aí anos e anos e não fizer nada? Vai sobrar para quem? Para mim. E eu preciso do emprego.
Então é muito difícil, algumas situações são realmente bastante difíceis, mas eu tenho necessariamente que obter uma prova que tenha credibilidade, que me dê início, né, para que eu possa dar o pontapé inicial. Eu garanto que eu vou em frente. O promotor ele tem garantias que nenhum outro funcionário público tem. Aliás, eu não consigo imaginar outra garantia que se possa dar ao promotor de justiça para ele desempenhar bem a sua função. Ele tem inamovibilidade, irredutibilidade, ninguém pode me tirar da promotoria, só saio de lá se eu quiser. Eu tenho vitaliciedade, só perco o cargo mediante processo judicial, não administrativo, só judicial, né, assegurada ampla defesa, e irredutibilidade de vencimentos. Então, se um promotor não tiver medo de não desempenhar bem sua função, aí a coisa é séria, né? Então, até devido ao horário, tentar ser super breve. Parabéns ao doutor aí pelo trabalho. Esse é um trabalho que supera a questão do serviço público, adquire uma dimensão de utilidade pública que é fora de série, inclusive combinando questões específicas de direito com a gente viu do conhecimento de informática. Parabéns. Eu acho que o problema, sendo mais objetivo, talvez o problema é bem-vindo ao time, né? Eu não conhecia, parabéns ao Aguni também, não conhecia o trabalho do blog do ônibus, que até vou comentar lá no Procon, e acho que talvez o maior problema que o senhor vai enfrentar cada vez mais, como a gente enfrenta lá, é o volume da coisa, né? Gerenciar o volume, que assim, lá no Procon, se deixar, todo mundo reclama de tudo lá, né? Quer dizer, então então acho que esse é o problema a ser enfrentado. Só esse comentário, acho que meu nome é Francisco Castilho, eu trabalho na Fundação Procon, e até assim, um pensamento a respeito de como gerenciar isso, né? Como gerenciar esse volume que, com o passar do tempo, vai crescer cada vez mais. Já cresceu. É um volume muito grande, mas a ferramenta ela me permite. Eu tive que aprender com o tempo, né? Colocar as reclamações, categorizar as reclamações, né? E depois de um determinado tempo, 10, 15 dias, aí começo a expedir os ofícios ou chamar na promotoria representantes da SP Trans. Há um mês atrás eu chamei e coloquei o depoimento dele aqui, mas não encontrei. Deve estar na outra página, depoimento do secretário municipal de transportes. E caminhei ofícios em determinadas situações e caminhei até o prefeito, né, para envolvê-lo, para dizer que, olha, a responsabilidade primeira é sua. O problema dessa linha aqui não está sendo resolvido. E aí eu consigo obter a solução. Tá? Agradeço a todos vocês. Estamos à disposição na Promotoria de Justiça do Patrimônio Público e Social, na Rua Riachuelo, número 115, 7º andar. É o prédio sede do Ministério Público do Estado de São Paulo. Muito obrigado e parabéns a todos vocês, viu? Parabéns. Parabéns, nós é que devemos agradecer a sua dedicação e ao seu trabalho.